eu sou Conceição Trucon. Minha formação, eu sou química, me formei como química lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas estou aqui em São Paulo desde 78. Já estou há mais tempo aqui do que o tempo que eu morei na minha cidade natal. E é com muito prazer que eu estou aqui no SESC participando desse evento. É um evento que tem tudo a ver com o doce limão e mais que isso, com o ano de 2014, porque a FAO está organizando no mundo todo eventos como esse, ou criando pontes entre o produtor e o consumidor, criando parcerias, criando visibilidade para esse universo que é antigo, mas que nós nos perdemos muito dele, porque fomos para a cidade está toda cimentada, as calçadas estão todas ladrilhadas, as coisas estão todas industrializadas, e nós fomos perdendo a conexão com essa mão na terra, com esse olhar para as plantas, com esse olhar para as pragas, que não são pragas, que são alianças para criar fortalecimento nas plantas. Então, esse movimento que é anual, ou seja, que é o ano de 2014, o Doce Limão, antes de saber dessa história da FAO, o Doce Limão já estava se comprometendo. Quando nós fechamos 2013, a gente já criou uma meta, um propósito para 2014. Então, é algo que está no universo, que o Doce Limão captou. Doce Limão é a Conceição Trucon e Conceição Trucon é o Doce Limão. É uma coisa que já não dá para separar a pessoa do Doce Limão. Na verdade, o Doce Limão é um site, é um portal que recebe, em média, 10 mil visitas por dia. Então, ele está com esse sucesso, com essa demanda, justamente porque ele está sinalizando, está apontando luz, está apontando fé, esperança, cumplicidade, parceria com algo que o planeta está precisando, que é a ecossustentabilidade, é a experiência de todo mundo que perdeu. Por exemplo, essas crianças que estão aqui lindas, obrigada, né? Elas não sabem mais o que é um pé de caruru, o que é um pé de tangerina, o que é um pé de cana, porque nós na cidade deixamos de ser, né, rurais e ficamos absolutamente urbanos. E esse resgate é muito interessante porque nós podemos fazer o rural dentro da nossa casa, no nosso quintal, no nosso bairro, em lugares como o SESC, que está dentro da cidade, está no cinturão da cidade, cinturão verde, e nós podemos curtir, em vez de ir para um shopping todo fim de semana, um fim de semana por mês, provocar na família ou naquela comunidade um passeio como esse, que é um piquenique, é uma caminhada, é um tocar nas plantas. Eu sempre digo que quando nós estamos diante de um pomar, diante de uma horta, todos nós viramos criança. Todo mundo quer tocar, quer se agachar, quer cheirar, quer provar, porque é essa comunicação silenciosa da natureza que nos ensina, que nos convida a ganhar essa força da energia da terra, da natureza e tudo mais. Então eu fiquei muito feliz com esse convite que o SESC me fez, estou aqui de coração aberto e feliz de vocês estarem aqui. Estamos filmando porque todas as pessoas que não vieram vão ter oportunidade de acessar e quem veio poder reacessar. Olha só, os sucos verdes, na verdade, é um laticínio vivo. Porque quando nós saímos da amamentação exclusiva do peito da nossa mãe, o leite humano, na verdade, é verde. Nós estamos acostumados a pensar que leite é branquinho, né? Mas quando nós saímos da amamentação exclusiva, o certo, assim, o que seria, não vou dizer que vocês não devam mais consumir laticínios de origem animal, mas eu digo que vocês podem aumentar na vida de vocês, e se vocês aumentam o outro diminui, e isso é muito bom, porque é a matemática da vida, vocês podem aumentar o consumo desses sucos verdes, dessas vitaminas verdes, que têm inúmeros benefícios. Entre eles, é muito mais compatível com a saúde humana, com a medicina preventiva, e segundo, faz com que nós consigamos não só fazer esse resgate de conexão com a natureza, mas fazer a cumplicidade. Resgatar é um olhar novo, é um conhecimento, é uma sabedoria, é todo um movimento muito lindo. Mas você entrar em cumplicidade tem um envolvimento muito maior. Então é não só você plantar, como você colher, como você processar, consumir no seu dia a dia e também se comunicar com produtores.
Porque muitas vezes você tem na sua casa uma trapoeraba, você tem na sua casa um caruru, né, uma bertalha, mas existe uma biodiversidade, são quase 450 punks. Punk significa plantas alimentícias não convencionais. Então, é uma terminologia meio técnica, mas na verdade, e com essa sigla fica uma coisa meio punk, né? Mas na verdade é o resgate das ervas daninhas, né? Todo mundo pensa ervas daninhas. Sabe quando que começou a se chamar daninha? Quando veio a colonização dos portugueses e eles quiseram colocar no lugar do que tinha aqui, que era mato, que era daninho, que era espontâneo, eles quiseram colocar no lugar a cultura deles. Então a tiririca, o caruru, tudo isso foi se perdendo. No Nordeste, onde menos se perdeu, mas mesmo assim nós nos perdemos. Então essa cumplicidade vai provocar não só um consumo maior na nossa vida, dos nossos amigos, quem interage com a gente, mas vai provocar no produtor uma demanda que ele não tem. Então não adianta você chegar numa propriedade rural e falar assim, eu quero comprar um maço de caruru, um maço de bertalha coração, um maço de pelargônio, eu quero um maço de cavalinha. O cara vai falar, eu não tenho isso, eu tenho um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Por quê? Porque não existe ainda um interesse econômico, não existe um grupo, uma comunidade que está falando, isso é superalimento. Nós estamos super acostumados em saber quais são os superalimentos que o Globo Repórter fala, né? É maca, é quinua, né? Que mais? Um monte de plantas importadas que eles vão divulgando e nós caímos de gaiato no navio, porque o superalimento é aquela planta espontânea, não convencional, aquela planta daninha que está à nossa volta, que está na nossa comunidade, que está ali ofertada, oferecida de forma inclusiva. Todo mundo tem acesso. Não adianta eu falar para você, coma maca, põe maca no seu suco. E se aquela comunidade não tem poder aquisitivo, ou se a maca não é comercializada naquela cidade, naquele bairro, São Paulo, então, que é uma cidade cada vez mais difícil de transitar, dizer que você tem que comprar maca 3, 4, 5, 10 bairros depois, complicou. Então, quando eu falo inclusivo, é algo que o Doce Limão vive desde que ele nasceu há 9 anos atrás. É falar de coisas que todos têm acesso, não importa a idade, a raça, a cor, o nível social, o nível cultural, não importa nada, todos têm acesso, assim como o sol, como o ar, como o verde, né, como a rua, todo mundo tem acesso. Isso é medicina total, medicina plural, medicina ecossustentável, todos têm acesso. Se você pode comprar uma maca, pega esse dinheiro que você compraria a maca e compra um monte de coisas boas locais e doa. Não gaste seu dinheiro com coisas que não tem na nossa comunidade, que não tem fácil para todos acessarem. Não é pieguismo, é ecossustentabilidade. O que vem de longe, nós estamos devastando aquela comunidade que está lá naquele lugar, lá nos Andes, lá no Peru, lá no México. Nós estamos devastando aquela comunidade. E estamos fazendo uso de um alimento que não diz nada para a gente. Porque a quinua que está lá nos Andes, ela é totalmente configurada para quem vive a 3.000 metros de altura, ar rarefeito, temperaturas super baixas. Então ela é um alimento que presta um serviço terapêutico, é um superalimento para aquela comunidade que tem essa demanda, pouco oxigênio, muita energia dissipada pelo frio. Então, a quinua é lá. Quando você for lá, coma quinua, porque você vai precisar, você está vivendo naquela situação. Mas quando você está aqui, você precisa comer a planta que está à sua volta. Observa quais são as plantas que estão fáceis, espontâneas, ofertadas, oferecidas à sua volta, porque pode ter certeza que essas plantas têm tudo para te oferecer. Eu sou química de formação, sou cientista por missão, por talento, por espontaneidade. Eu nasci cientista. Desde pequena, assim, da idade dele,
Eu ficava fincando meus pais de pergunta a pergunta existencial, pergunta de tudo. Eu aprendi a ler muito cedo, porque eu ficava perguntando o que estava escrito em cada coisa. E eu decorava aquela grafia e meus pais achavam que eu sabia ler. Na verdade, eu decorava o que eles tinham lido para mim. Então, desde muito pequena, eu já era cientista, essa coisa de ser curiosa, de ser observadora. Então, quando você está conectado com a natureza, ela se comunica com você, em silêncio. E essas plantas são a melhor forma de você começar esse diálogo. Eu trouxe aqui algumas que eu colhi na propriedade de um amigo, na minha casa, que eu moro em apartamento, e até fiz aqui uma visitinha dentro da horta do Sesc e peguei mais algumas plantinhas. Depois a gente pode passar por aqui e a gente vai apontando e dizendo o nomezinho. Também trouxe um vídeo que toda propriedade rural que eu vou, eu levo essa filmadora, essa webcam, e vou fotografando e filmando aquilo que eu acho que é interessante para vocês. Então, eu vou fazer um suco verde, que a gente chama de suco selvagem. É selvagem porque justamente não usa nenhuma erva, nenhuma planta convencional. São todas louquinhas, né, daninhas, espontâneas, como as que eu estou falando. Por isso que eu pedi o e-mail para vocês, porque no rodapé desse vídeo, que vai ficar lá no site, vão ter 4 apostilas da Embrapa e do governo federal com essas punks. São apostilas que foram feitas e estão disponíveis para download, para baixar. Você pode arquivar no seu computador e ler, imprimir e visitar quantas vezes quiser. São 4 e aí vocês podem acessar. É muito interessante que vocês aprendam, aprofundem sobre isso. Para você, como pessoa, né? Mas se você trabalha com saúde, se você trabalha com pessoas, se você quer ter aí uma fonte de renda no futuro, uma atividade no futuro, ainda que comece de hobby e depois se torne mais profissional, essa é a ideia do Doce Limão. Seja você quem for, aproveite essa ferramenta da forma que você quiser, porque ela é boa, né? Para você e para todos que você quiser transbordar e compartilhar. Então, esse suco selvagem, ele é uma derivação do suco verde, do suco de luz do sol, que é o suco verde mais conhecido aqui no Brasil. Quem aqui já ouviu falar nesse suco de luz do sol? 5 pessoas, ok. O suco de luz do sol é um suco que o nome está dizendo bastante. Ele é rico em energia solar. Ele tem bastante folha. E folha o que é? Né? São plantinhas verdes e esse verde é um pigmento que a gente conhece como clorofila. A clorofila é uma molécula que é riquíssima em magnésio, mas isso é a parte física da clorofila. A parte oculta da clorofila é que ela é um pouquinho de sol ali materializado na planta. Então, o suco de luz do sol, ele é um suco verde porque ele tem muita folha. Ele às vezes até nem é tão verde porque você põe uma rama de beterraba ou uma beterraba ou um pouco de abóbora e acaba que o verde dele fica diluído. Mas a gente sabe que ele é um suco de luz do sol porque na receita tem bastante folha. Esse suco, quem trouxe para o Brasil foi a Ana Branco, que é uma pessoa que é bem famosa no Brasil todo, no projeto Biochip, que é um trabalho que ela trouxe dos Estados Unidos, de uma mulher que já desencarnou, que é a Anne Wigmore. A Anne Wigmore, sem ser médica, recebeu dos Estados Unidos o título de doutora pelo tanto de pessoas que ela curou com esse suco. Então, esse suco basicamente é clorofila, né, liquefeita, tem uma doçura que é dada pela maçã, tem um agente de mineralização e assimilação dos minerais muito rápido, que é o limão, e tem uma semente germinada, que no caso, obviamente, é o girassol. Então eu vou passar aqui para vocês verem. Por favor, não toquem, usem só o gengibre para, se você quiser observar mais, que eu gostaria que vocês vissem o que é um girassol germinado. Aqui no caso, eu trouxe um girassol com casca, que é uma opção fantástica para fazer esse suco, porque ele é barato, tem o ano inteiro, ele é difícil de carunchar, ele é difícil de estragar rápido.
E então até para as merendas escolares, para essas licitações, é uma semente bem fácil de armazenar, de estocar e tudo mais, além do preço que é super baixo. O girassol sem casca, ele é mais caro e a validade dele é bem curta. Então eu gosto desse girassol com casca. E aí a gente tem que coar. Então o suco de luz do sol basicamente é isso. Uma doçura, que no caso aqui eu vou usar a maçã e o abacaxi pérola, o limão, que é o agente mineralizante, bastante folha e a semente germinada. Aí por que ele é selvagem? Porque os verdes que eu vou usar, no caso do suco de luz do sol, é couve, é salsa, são folhas mais convencionais. No suco selvagem, não. No suco selvagem eu vou botar trapoeraba, vou botar um pouco dessas folhinhas que estão aqui. Não vou colocar todas, senão fica uma orgia, sabe? De muita planta. Eu trouxe mais para vocês verem, até tocarem, mas eu vou usar umas 3 ou 4 para vocês sentirem no palato. Normalmente você usa 3 ou 4. Essa germinação demorou quantas horas? Então, ela fica, vocês vão receber, quem mandar um e-mail vai receber uma tabela de germinação. Então, todo o girassol ficou a noite toda de molho e depois mais umas 16 horas para ficar com o narizinho desse tamanho. Essa parte branquinha a gente chama de narizinho, né? Que é a parte que sai para respirar. É uma semente que germina no ar, então ela tem um narizinho para puxar o ar e desencadear todo o processo germinativo, tá? Mas quando você deixa ela de molho a noite toda, você já pode usar de manhã. Ela não tem ainda o narizinho apontado, mas ela já está no processo desencadeado. Agora, para você usar com esse narizinho desse tamanho, ela ficou umas 16 horas. Se bem que tem um truque. Se você está vendo esse tecido que ela está em cima, é um tecido bem furadinho, que a gente chama de panela furada. Eu vou usar ela para extrair o suco, mas quando eu quero germinar mais rápido, eu fecho ela, penduro e deixo, porque semente adora o escurinho para germinar. É como se ela estivesse debaixo da terra. Então, quando você quer acelerar a germinação, não põe no sol, não põe água quente, simplesmente deixa ela mais no escurinho, ventilada, mas no escurinho, que é a condição que ela mais adora para desenvolver rápido esse narizinho. Então, o suco de luz do sol é com ervas convencionais. É maravilhoso, é fantástico. O dia que você não tiver, tudo bem. Mas quando você vai fazer o suco selvagem, é esse. Eu vou fazer aqui para vocês. É um suco bem elaborado, porque eu tenho que primeiro pôr a maçã e o abacaxi para gerar o líquido, para eu poder bater as folhas, que são muitas. Ela me perguntou quantas folhas eu devo pôr. O ideal é não pôr mais que 4, senão fica muito zoneado, né? E tem gente que, por não saber, põe tudo, né, tudo que está na geladeira. Isso não é bom porque ele vai perdendo um pouco a identidade. Lógico, se você está fazendo o suco só para você arca com as consequências, né? Fica um suco com gosto meio esquisito, porque é muita folha. Às vezes a pessoa põe agrião, por exemplo, é uma folha que não se deve pôr, se põe pouquinho, picão também é um galho só. Então, assim, enquanto você está aprendendo e você não domina muito a arte, faz só para você, porque ninguém merece ser cobaia, né? Agora, quando você vai fazer para as outras pessoas, é prudente que você não use mais que 4 ervas, senão fica difícil você controlar melhor o sabor. E ele tem, para quem é iniciante pelo menos, ele tem que ter um sabor convidativo, senão, principalmente quem é criança, quem é adolescente, fica uma memória ruim e até você conseguir chegar naquele lugar de novo, talvez nem consiga, né? Mas não perde a funcionalidade, né? Não, mas você vai criando conflitos, né? Então, até na digestão, é bom evitar você botar muito alimento. Tem receitas que eu vejo na TV que a pessoa põe, quando está lá pelo 15, o ingrediente 15, eu já mudo de canal, porque aquela receita não ela pode ser linda de morrer, mas não é linda de viver, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora como que eu vou fazer o suco. Aqui, para adiantar, eu já piquei a maçã e o abacaxi e espremi um limão em cima para facilitar o meu liquidificador, tá?
Então eu pico, tiro a semente da maçã. Como eu vou coar por causa do girassol, eu nem tirei a casca da maçã, ok? Lembrando que esse suco não leva água. Toda a água que tem, tanto no suco de luz do sol como no suco selvagem, é a água que está nos ingredientes. Então, essa água, ela tem uma propriedade muito especial para a nossa saúde. Ela entra no nosso organismo sem pedir licença. Sabe aquela visita que entra, já põe o pé em cima da mesinha, já abre a geladeira, já vai no banheiro, já abre os armários da cozinha, já levanta a tampa da panela? Esse tipo de visita informal é como essa água se comporta. Ela já entra no nosso organismo com a tensão superficial dos nossos líquidos corporais. Então, ela não tem dificuldade para acessar os lugares onde tem ferida, onde tem muco, onde tem má água, onde tem secura. Aonde tiver algum problema, essa água chega sem pedir licença e já vai organizando tudo que está com deficiência de energia, de saúde, está com rombos, né, de perda de energia, ou está com muita inflamação, com muito muco, com muito cristal. Por isso que esses sucos são extremamente terapêuticos. Então, quando nós não estamos dodói, assim, literalmente, correndo risco de vida, nem nenhuma doença crônica ou aguda, tomar esse suco 1, 2 vezes por dia é bastante interessante, é medicina preventiva. Mas quando nós estamos dodói, ou nós estamos em vias de fazer uma reorganização importante na nossa vida, tipo mudar de cidade, mudar de emprego, escrever um livro, coisas assim que a gente sabe que é crucial para a nossa vida, é importante vocês planejarem uns 2 ou mais sucos por dia. No caso da Maria Luísa Branco, ela tomava um suco assim, 50 ml de hora em hora. Porque esse suco, ele vai não só desintoxicando, vai tirando tudo que está nefasto no teu organismo e vai nutrindo, vai mineralizando. Então, ele vai trabalhando em 2 sentidos que são saudáveis, tirando os motivos da doença e colocando as faltas que provocaram essa doença. Então, eu vou colocar aqui a maçã, deixa eu tirar o copo daqui. Vou colocar a maçã e o abacaxi. Você colocou sem casca, cor orgânica, por exemplo, pode ser com a casca? Pode. A maçã tá com casca. A maçã tá com casca, só não tá com a semente. Isso. Quando a maçã é orgânica, você pode pôr com semente e tudo. Agora, quando não é orgânica, o ideal é tirar a semente. E eu também deixo de molho em 1 litro de água com o suco fresco de um limão mais as cascas picadas. Não é que vá tirar os agrotóxicos, não é isso, porque não se tira agrotóxico do que está com agrotóxico. Mas você tira o que for mais nefasto, o que for mais possível, você consegue tirar com o meio alcalino que o suco do limão provoca. Ok? Então, eu coloquei aqui 5 maçãs. A receita básica tá no site e tá, né, nesse material que eu vou passar para vocês por e-mail. Então aqui eu coloquei 5 maçãs e 5 rodelas de abacaxi. Como eu não vou pôr água, eu vou usar um biosocador para forçar com que as frutas picadas sejam lançadas contra a hélice do liquidificador sem machucar a hélice e sem machucar o ingrediente que eu vou usar. Esse pepino no final vai entrar na receita. Eu poderia usar no lugar do pepino uma abobrinha, um chuchu, uma lasca de abóbora, um talo de funcho, enfim, ou um galho de brócoli. É só um biosocador que depois vai virar parte do suco. Então eu vou começar. É lógico que o meu liquidificador é um liquidificador avião. O de vocês é o caseiro, né? Então, vocês vão fazer esse suco em 2 batidas. Aqui, muito provavelmente, eu vou fazer em 2 batidas, porque eu tenho bastante pessoa. Depois você conta para mim, para eu saber o número de copos. Então, eu já trouxe 1,5 litro pronto e vou fazer mais 1,5 litro. Então, eu vou fazer em 2 batidas. Mas na casa de vocês, um liquidificador de 500, 600 watts,
vocês vão fazer em 2 batidas também, porque ele não tem potência para bater tanto suco ou um suco sem água. Sem água da torneira ou água extra. A não ser que você tenha água de coco, né? Ou um chá de hibisco, um chá bacana de ervas, você pode botar um pouco para ajudar na batida, principalmente se o teu liquidificador não tem tanta potência. Então vou começar. Consegui uma massa líquida. E por que eu botei? Botei a maçã, o abacaxi e o suco de limão. São exatamente alimentos, como é o caso das frutas, que tem bastante água. Então, rapidamente eu consegui fazer uma massa líquida. Agora, em cima dessa massa líquida, eu vou colocar as minhas punks e o suco do limão extra que eu espremi. Agora, vamos escolher juntos? Eu tenho aqui trapoeraba, que é uma sugestão. A trapoeraba é uma planta de superação, de resistência e superação. Então, eu sugiro botar a trapoeraba. Sugiro botar a folha de cana caiana, que é uma planta de estruturação, dá estrutura para você lidar com a vida com mais estrutura. E vou colocar a malva, ou pelargônio, que é uma planta que, além de ser muito terapêutica, trabalhar bastante bem o nosso coração, as nossas peles, as nossas rugas, ela também é perfumosa, então ela vai dar um perfume, um aroma para o suco. Então, 3, vamos colocar uma 4? Pode ser o caruru? Tá? Tá combinado? Então aqui eu vou botar a Bertalha Coração. Tá? Vou botar a Bertalha Coração para a gente sair daqui com o coração expandindo de alegria por esse evento, tá bom? Já estamos, vai aumentar. Então vamos lá, trapoeraba. Quantidade você escolhe um punhado? Isso, não, então, na fórmula que vocês vão receber, espero que você consiga o e-mail da sua filha, tem a quantidade básica para uma pessoa. Mas, em geral, no liquidificador, mesmo no liquidificador caseiro, você não consegue fazer só um copo, porque o liquidificador tem um volume mínimo para ele funcionar, né? Então, normalmente, você faz 2 copos nessa fórmula básica. E se você mora sozinha, você toma um copo, logo que você prepara, o outro copo você põe numa garrafa. Vou pegar aqui. Uma garrafa pequena ou menor que essa, tem umas garrafinhas de vidro que são de 180 ml, essa aqui é de 500 ml. Então, se você mora sozinho ou você quer levar de presente para alguém, põe numa garrafa de vidro incolor transparente ou verdinha, que é essas que sobra o azeite, e enche até o talo, até o gargalo, para não ter oxigênio, né? E mantém num lugar refrigerado. Pode ser uma geladeira, uma caixinha de isopor, que aí ele aguenta até 24 horas. Se for na geladeira, 24 horas. Se for numa caixinha de isopor ou numa sacola térmica, ele dura só 2, 3 horas. Então, é bem legal você fazer a mais e você tomar ao longo do dia ou você levar para alguém de presente, né? É bem interessante essa dinâmica. Eu queria perguntar, ele não tem um determinado tempo de vida, essas 24 horas? Tem. Ele tem um tempo de vida. Se você está numa clínica de cura, a pessoa tem que tomar na hora. Ideal, inclusive, que ela mesma faça o suco, porque a pessoa que faz o suco, eu aqui estou recebendo energias que vocês não estão vendo, que são energias ocultas, né? Então, quando você abre o alimento, ele começa a liberar a energia que ele tem da terra, a energia que ele acumulou do sol, a energia que ele acumulou do cosmos, né? Isso é física quântica. Vocês podem até não acreditar em mim, mas eu acho bom vocês acreditarem. Porque 10% do alimento é o que vocês veem. 90% vocês não veem.
É a energia da Terra, que se chama energia telúrica, a energia do Sol, que a gente vê pela clorofila, mas tem muito mais que isso, e a energia do cosmos, que a planta fica 24 horas recebendo, né, toda a informação do cosmos, inclusive do Sol. Então, eu que estou aqui preparando, sou a primeira a receber. Então, quando a pessoa está muito doente, no começo, que ela está muito, muito doente, alguém faz para ela. Mas a partir do momento que ela começa a ter sua própria energia, e isso é coisa de uma semana, ela mesma é que deve fazer o seu suco e tomar na hora. Não é o caso nosso. Se eu não estou num tratamento de cura, eu não estou correndo risco de vida, eu posso usar esse recurso de preparar uma quantidade maior, manter sem oxigênio e sem luz e refrigerado, que é uma forma de eu preservar mais o suco, mas inegavelmente, conforme o tempo vai passando, ele vai perdendo. Uma coisa que eu tenho estudado bastante é que eu perco por um lado, mas eu ganho pelo lado da fermentação. Então esse suco, nessas condições, com pouco oxigênio, pouca luz e refrigerado, ele vai fermentando. Tanto que conforme vai passando o tempo, ele vai ficando menos doce. Porque a fermentação vai comendo a frutose do suco. Então eu ganho em probióticos, eu ganho em prebióticos. Então eu perco nessa energia que vai saindo, mas eu ganho por um outro lado. Então na média, até que não é ruim o resultado. Agora, para quem está dodói, o conceito de ser imediatamente após o preparo é importante. Tá bom? Então agora eu vou coar, usando para coar uma panela furada. No caso, eu vou coar nessa que vocês viram com o girassol, porque não é de manhã em jejum. Vocês já se alimentaram hoje. Se fosse em jejum, eu usaria um coador tipo esse aqui, ó, que é o de Voal. É um coador cujo poro é bem estreitinho. Então, esse suco é um suco bem líquido. Não pode pegar. Coar sempre nesse? Pode coar sempre nesse. Mas, para quem é constipado, não é bom sempre nesse. Quem é constipado, durante o dia, consumir fibras é muito bom. Então, o ideal é em jejum ser esse. E nos demais horários do dia, usar um coador com poro mais aberto para ter mais fibras, mais prebióticos. Agora, se você fez de manhã e botou numa garrafa, vai ser tudo desse coador. Agora, se você não tivesse colocado as sementes, né, com casca, você não poderia tomar sem precisar coar? Eu vou responder sua pergunta porque é muito adequada. Deixa eu só terminar aqui essa etapa. O bacana, olha só o meu orgulho, o bacana é que quando vocês fazem essa oficina comigo, é que vocês saem daqui com uma experiência muito prática. Eu antigamente, quando terminava de fazer essa operação, eu usava aquela espátula gulosa, né, ou pão duro, para raspar. Eu hoje estou tão pão dura, estou tão gulosa que eu uso pincel. Porque imagina o tanto que... né, de energia que aconteceu para todas essas plantas chegarem até aqui. E aí eu vou e jogo no ralo. A gulosa ou a pão duro, ela não é flexível o suficiente para ir em todos os cantinhos. Já o pincel vai em tudo. Então, por favor, gente, saindo daqui, comprem um pincel. Olha só, o suco verde, por definição, é um suco que tem muita folha. Então, ele precisa ser coado, ou na panela 1, que é essa mais fininha que você está circulando, ou na panela 2. Por quê? Nas fibras das folhas, sejam elas convencionais ou não convencionais, nós temos antinutricionais, que se chamam, pertencem à família dos alcaloides. Alcaloides, lembra, né? Alguma coisa. Então, os alcaloides, eles, em pequena quantidade, eles são até benéficos, porque eles são estimulantes neuronais e hepáticos. Mas, em quantidades acima desse mínimo, eles são neurotóxicos e hepatotóxicos. Então, quando eu consumo uma salada, bastante salada, que eu como a salada, não tem problema.
Mas quando eu faço um suco com essa quantidade enorme de folhas, eu preciso tirar o excesso dessas fibras, que é onde estão esses alcaloides. Deu para entender? Então tem gente que fala assim, eu faço meu suco e não coo, e eu até gosto. Então eu assino embaixo, ela não pôs muita folha. Porque quando você põe muita folha, você não consegue tomar o suco. Ele fica duro, ele fica áspero, ele fica difícil de engolir, né? E isso é bom, porque quando alguma coisa é difícil de engolir, olha para isso, presta atenção. Tudo é bom, mas eu não estou conseguindo engolir, é porque tem alguma coisa aí no meu procedimento que está errado, que é coar. Então eu vou coar. Nossa dúvida, a gente geralmente não coa, mas a gente usa 2 tipos de verduras e alguns grãos. 1 grão. O ideal é pôr 1 grão só. Olha aqui, ó. Isso aqui se chama ordenha da mãe natureza. Isso aqui é um leite vivo, né? Onde a teta é a teta da mãe terra. É a teta da mãe natureza. Tem um livro que o Igor Colares escreveu, que ele é um menino que trabalha com mídias, ele trabalha com artes visuais, mas ele é vegano. Então ele escreveu um livro que se chama O Bezerro Escritor, que ele se coloca no lugar de um bezerro recém-nascido e toda a odisseia pela qual ele passa diante da indústria do leite. E então ele se coloca no lugar desse bezerro e ele faz todas as reivindicações, as reclamações que o bezerro tem de uma forma poética. Tem uma hora do livro, Igor Colares. É muito lindo o livro, porque ele trabalha com artes visuais, então é um livro muito lindo. Parece até quadros do Bruegel, sabe? Mas com uma visão bem lúdica, porque é um livro para criança. Qual o nome do livro? O Bezerro Escritor. E aí tem uma página do livro que ele tem só... A página é uma figura que é o bezerro, olhando de frente para você que está lendo o livro, né, com o olho bem projetado, porque ele está irado. Olho projetado é ira, né? Ele fala assim, ó, vai tomar o leite da sua mãe. Ele está ele tá poético, ele está amoroso, mas ele está irado. Vai tomar. E qual é a nossa mãe? A mãe natureza. É esse leite que ele está convidando que a gente tome. É um leite verde. E o que você acha do uso da centrífuga? Não escutei. Porque agora está na moda usar Não escutei. Agora está na moda usar centrífuga. Então, eu estava esperando essa pergunta, eu estava aqui, que curioso. Ninguém perguntou. Não vou me oferecer. A centrífuga, gente, não é inclusiva, né? Primeiro, porque uma centrífuga boa, que não causa desperdício, ela não custa menos que R$800. Mas assim mesmo ela causa desperdício, tá? Centrífugas mais baratas é muito desperdício, porque todos os elementos dela são de baixa eficiência. Então, ponto 1, não é inclusivo. O liquidificador, você pode comprar um liquidificador da Valita por R$ 59,90 nas Casas Bahia, né? Pode comprar comunitariamente, mas é algo que todo mundo pode ter. E por último, o suco você pode só ralar também, né? No moedor de carne, tem gente que mora em comunidade rural, que não tem energia elétrica, faz o suco no moedor de carne, num ralador e tudo mais. Então, por aí a centrífuga já não é inclusiva. Agora, o segundo problema é que na centrífuga você não manipula o alimento nesse nível aqui, né? Não entra em contato nesse nível. E terceiro, você não pode pôr folhas duras e a semente germinada na centrífuga, porque ela vai entupir o elemento filtrante. Isso significa que você vai ter que sujar o liquidificador e a centrífuga. Eu não sei você homem, mas nós mulheres detestamos lavar coisa à toa.
né? Lavar liquidificador, lavar centrífuga é muito... E centrífuga é mais difícil que o liquidificador, porque o elemento filtrante dá muito trabalho para lavar. Então, eu sou contra a centrífuga por 3 motivos. Repito? Não precisa, acho que vocês não vão esquecer mais. No final do ano passado, não desse ano, de 2013 para 2014, mas de 2012 para 2013, a minha mãe falou assim para mim: filha, o que você quer ganhar de Natal? Você tem tudo. Eu falei: mãe, eu quero aquela máquina de moer carne que você tem de quando você casou. Gente, é uma delícia você fazer um monte de pratos usando aquela máquina de moer, que logicamente eu não uso para moer carne, para moer sementes, para moer até a própria maçã, fazer o néctar de maçã. Então, assim, voltar um pouco para as origens é muito legal. É um convite que eu faço. Até bonito, né? Você ter como decoração e utilidade um aparato como esse. Então tá, eu fiz aqui a minha extração. Não sei se você colocou trapoeraba, né? Coloquei bastante. Então tem uma roxa também? Não, a trapoeraba é só a verde. Tem a verde, tem a vermelha e tem a mestiça, que é aquela vermelha e verde. A única que é comestível é a verde. A verde tem a da folha alongada, estreita e alongada, e tem a da folha mais redonda, mais coração, que é essa que eu usei hoje. Mas todas elas têm uma flor lilás, né? As plantas orgânicas, elas têm um poder de cura 10. E as punks têm um poder de cura 100. É uma potência que não dá pra gente nem quantificar, é só uma intuição. Porque o orgânico já é uma planta totalmente diferenciada, porque ela foi cuidada com uma outra energia, um solo que é um útero muito mais rico, muito mais amado. Enfim, mas as punks, elas têm uma energia de superação, Transformação, né? de transformação, sabe, de resistência, que não tem igual. Então, o produtor orgânico pode produzir couve, pode produzir salsa orgânica, alface orgânica, com certeza. Mas essas plantas, elas têm uma outra formatação, uma outra sabedoria. Então, assim, essas plantas, elas existem na Terra há muitos séculos. E com toda a degradação, com todo o mau uso que nós temos feito do planeta, das águas, do ar, etc., dos animais, elas estão aí. Elas estão provando que elas vão resistir, que elas vão superar. Eu já vi trapoeraba na areia, né, no charco, no barro ressequido, em monte de compostagem, que nenhuma planta dá conta num monte de compostagem, porque é muito alimento, é muito forte, a planta morre, né? Com congestão, elas resistem. Então, assim, elas são plantas com uma força que não tem igual. E quando houver uma seca, quando houver uma catástrofe, quando houver um clima totalmente como está acontecendo, né, na nossa vida, às vezes não na nossa cidade, mas a gente vê no mundo um monte de coisas acontecendo com o clima, primeiro que vai embora é a alface, é a couve, é a salsinha, é a rúcula. Quem vai ficar são as punks. E elas são plantas de uma inteligência absurda. Absurda não, invejável, amorosa, porque elas percebem naquela comunidade o que está faltando e o que está sobrando. E elas fazem toda uma reengenharia de aproveitamento das energias da Terra, do Sol e do Cosmos, para se adequar àquela comunidade. Então, elas são plantas que realmente trabalham o somos todos um. Elas são quânticas. É como o bebê, quando ele acopla no peito da mãe,
A saliva do bebê informa para o organismo da mãe qual é a composição do leite que ela precisa naquele momento, quanto de água, de gordura, de minerais, etc. Ou seja, cada vez que a criança encosta a boquinha no peito da mãe, ela dá o comando para produzir um leite totalmente diferente. É a mesma mãe, é a mesma fábrica, mas o leite que sai a cada momento é diferente. E essas plantas, elas são configuradas para atender aquela comunidade, aquela casa, aquela comunidade. Os elétrons dessas plantas, eles conseguem acoplar nos elétrons de todo mundo que está naquele raio e decodificar quais são as funções que precisam ser trabalhadas. Isso é absolutamente inteligência máxima. Então, o meu convite é que vocês não só procurem produzir na casa de vocês. Eu, por exemplo, moro num apartamento. E aí eu consigo, numa extensão de 5 metros, que é a minha janela na área de serviço, eu tenho várias punks. Eu tenho manjericão selvagem, eu tenho Ora Pronobis. Esse Ora Pronobis que eu trouxe. Ora Pronobis, você usa as folhas? Eu uso as folhas, as flores também, o fruto quando dá. Eu tenho beldroeg, eu tenho bálsamo, eu tenho nirá, que é o alho de folha, eu tenho tansagem, eu tenho mastruz, que é a erva de Santa Maria, eu tenho 2 tipos de babosa, eu tenho hortelã, 3 tipos de hortelã, entre eles a menta viperita, que é a que eu mais gosto. E assim eu vou plantando conforme eu vou ganhando as mudas, né? Trapoeraba, eu tenho bertalha coração, ou seja, a minha área de serviço é uma floresta de punks. E isso não é difícil. Toda vez que eu vou fazer o suco, para mim, né, para as pessoas que estão na minha casa me visitando, eu uso essas ervas, eu uso essas folhas que estão ali compartilhando comigo a alegria, a tristeza, momentos de dificuldade, momentos de colheita. Elas estão ali né, acompanhando em todos esses momentos. Eu viajo, elas sofrem um pouquinho, o meu zelador que água, mas quando eu volto, a primeira coisa, eu abro a porta e elas me recebem, né? É uma alegria, é um olhar muito lindo. Eu quero logo ver como é que elas estão, se elas foram bem cuidadas, se elas estão com sede, se elas estão naufragadas, enfim. Esse é um convite. Num próximo encontro, ou mesmo nesse e-mail que eu vou passar para vocês, nós temos a oportunidade de aprender a produzir brotos. Brotos de girassol, brotos de trigo-grama, broto de alpiste, que é uma outra forma também de enriquecermos esse suco selvagem ou o suco de luz do sol, principalmente para quem está muito debilitado, muito sem condições de raciocinar, de pensar, de planejar, né, de levantar da cama, de sair da ansiedade. Os brotos são filetes de sol que vão trazer para você essa luz mais sutil, mais amorosa, mais assim, infantil mesmo, porque o broto é um bebezinho. É aquela coisa assim, sem nenhuma condição de se defender de nada. Os brotos, eles não têm nenhum mecanismo de defesa, é você que tem que cuidar deles. Mas eles têm uma vontade de viver, uma vontade de dar certo, uma vontade de vingar, de prosperar e de propagar aquela espécie, que é essa energia que eles passam para a gente. Então aqui eu não usei brotos, porque não é a proposta do nosso encontro, mas se vocês quiserem acessar essa informação, está lá no site o vídeo onde eu ensino a preparar os brotos e vocês usarem não só no suco, mas também na salada de vocês, né? Agora está tendo pessoa dizendo que pode estar fazendo suco e congelando. Acho que não é adequado, não. Nada que você congele tem a ver. A alimentação que eu incentivo as pessoas não é uma catequese, tá? Que vocês sejam crudivoristas, não é isso. Mas é um conceito que é antigo, muito antes dos essênios, que foi o povo que preparou Jesus para viver essa jornada que ele viveu para o planeta, para a humanidade. Mas essa alimentação é uma alimentação absolutamente rural, que não tinha gás, não tinha, né, e até lenha eles não usavam porque ela nasceu no deserto, então não tinha essa coisa de ter lenha e todo o calor que eles tinham, eles usavam do próprio deserto, as pedras quentes e tudo mais. Então essa alimentação viva, ela é muito antiga, muito milenar,
ela é ecossustentável porque você praticamente não polui e não usa qualquer energia que não seja renovável. Então, é uma alimentação que eu recomendo que as pessoas aumentem um pouquinho na sua vida. Agora, quando eu estou falando de cozinhar, ou seja, de botar o fogo na história, ou seja, ultrapassar 45 graus, evaporar essa água que entra sem pedir licença, eu já estou degenerando o alimento. Esse alimento já não é mais vitalizante, ele só te traz energia, mas ele não te traz vitalidade, que é totalmente diferente de energia. Uma feijoada é cheia de energia, mas ela não te vitaliza, ela te dá sono, né? Então, e quando você congela, o congelamento é um cozimento reverso. Experimenta botar a tua mão no gelo e ficar segurando o gelo. Você vai queimar a sua mão. Então, o congelamento é um cozimento reverso. Então, eu não recomendo. É muito preferível você pegar a fruta fresca, in natura, e consumir, ou fazer um smoothie, fazer um suco, fazer uma mousse, né? Fazer alguma transformação naquela fruta que está madura da estação e consumir. Uma coisa que eu gostaria de fechar aqui esse nosso encontro é sobre essa história do produtor e do consumidor. A proposta da FAO, a proposta do Doce Limão, é que exista uma ponte linda, super bem mantida e até muito assim amável, de até parar no meio dessa ponte, entre o consumidor e o produtor. Até porque, em muitos momentos, o consumidor é produtor. E em muitos momentos o produtor é consumidor. Então não existe essa separação. Nós somos tudo um pouco. Nós vivemos, então a vida tem isso, né? Você produz legumes, verduras, mas você consome telefonia, você consome arroz. Então essa ponte entre o produtor e o consumidor é algo que nós temos nesse momento do planeta botar muita atenção. Porque a história do planeta é de guerra. Se vocês forem olhar todas as histórias mais antigas que vocês puderem acessar, vocês vão ver o belicismo acontecendo, o homem predando o homem. E a única forma de você mudar isso é você conquistando a paz dentro de você. Na hora que a paz estiver dentro de você, não tem por que você transbordar ou propagar guerra. E essa paz, ela pode começar dentro de você e, no segundo momento, entre você e os teus fornecedores. Porque você não vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Todo mundo precisa de alguém do lado ou de algum fornecedor. Eu, por exemplo, não viveria sem palito de fósforo. Tá louco ficar raspando, né, madeirinha com madeirinha. Então, todos nós temos que ter fornecedores. E na área da alimentação, nós temos que estar muito em cumplicidade com eles, porque é um combustível que nós colocamos dentro de nós todo santo dia, várias vezes por dia. Eu pergunto para todas as pessoas, você deixa entrar na sua casa, a casa que você mora, que você habita, você deixa entrar pessoas sujas, pessoas desonestas, pessoas que roubam, pessoas que estragam as coisas, pessoas que estão conduzindo um monte de pragas e tal, vocês deixam entrar esse tipo de pessoas na casa de vocês conscientemente? Deixa? Alguém aqui deixa? Se alguém disser que deixa, pode rasgar dinheiro que eu vou acreditar, né? Então não deixa, só que essa casa aqui, ó, essa casa não é alugada não, ela é eterna enquanto você estiver aqui. A casa que você mora, você fica X horas por dia. Essa casa aqui, você fica 24 horas por dia. Todos os santos dias de Deus, enquanto você estiver nesse plano. E aí, o que você deixa entrar nessa casa? Pensa bem. Então, o fornecedor dos seus alimentos tem que ser amigo, tem que ser consciente. Tem que ser algo que você tenha uma certa empatia com ele. Tem que haver uma ponte bacana entre vocês. Porque senão você está deixando entrar dentro dessa casa qualquer coisa que você desconhece, que não tem consciência, que não tem ética, que não tem moral, que não tem respeito, né? Então, é muito importante. O ano é esse, mas essa história é eterna e é eterna para trás e para frente.
Então, procurem conhecer os seus fornecedores, procurem consultar os seus fornecedores sobre coisas que vocês acreditam, sobre coisas que vocês questionam. E se ele não for o fornecedor compatível com o que você quer ter aqui dentro da sua casa, ou você faz a cabeça desse fornecedor, ou você troca de fornecedor. E isso não é guerra, porque se o fornecedor não é bom, ou ele decide ser bom, ou ele quebra. Isso não é guerra. Isso é você oferecer para o teu fornecedor a oportunidade dele crescer, dele se transformar, dele ser compatível com um novo planeta, com as sementes do amanhã. Então é ele que vai ter que decidir, não é você que decide por ele, você decide por você. Esse fornecedor é compatível com o que eu acredito, com o que eu quero botar dentro de mim? Ou não é? Se ele não é, eu tento. Ele não quer, tudo bem, eu vou procurar outro que seja. E vou procurar produzir mais as minhas coisas, até para eu poder questionar, para eu poder ensinar, para eu poder cobrar. Então essa é a proposta que eu tenho para vocês, porque essa paz é inclusiva. Não adianta eu querer comprar a maca no Peru, né, o agave do México, né, o maple syrup do Canadá, a chia da Argentina. Isso está errado, gente, porque o que eu estou fazendo quando eu faço isso? Né? Eu estou deixando de comprar o tomate orgânico porque eu acho que ele é caro. O tomate orgânico custa R$2 o quilo, R$3 o quilo, R$5 o quilo, e é caro. Mas quando eu vejo o Globo Repórter, eu compro a maca 100 gramas por 15, 20, 30 reais. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo assim, esse rapaz que está aqui à minha volta, cuidando dos pássaros, da água, do solo e da minha saúde com tomate, que é compatível com a minha saúde, eu estou simplesmente desconsiderando, desvalorizando, desrespeitando esse ser que trabalha na terra. Nem todo mundo tem talento, tem, né, competência e muito mais vontade de ficar ali na terra, que é um trabalho de segunda a segunda, sem feriado, sem férias, né? Então eu estou simplesmente dizendo, essa pessoa não tem competência, mas aquele cara que eu nem conheço, que com certeza é um miserável, porque os atravessadores, os importadores, fazem de tudo para depreciar aquele rapaz lá, mas ele não sabe nada de mim, eu não sei nada dele, eu estou pagando uma fortuna por isso e pior, esse alimento não tem nada a ver comigo. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então, assim, a paz começa aqui, porque se eu valorizo o que está à minha volta, se eu respeito o que está à minha volta, se eu consumo o que está sendo ofertado à minha volta, eu estou fazendo aquela comunidade ser mais próspera, ser mais fluida, ser mais interativa e mais inclusiva. E quando eu falo, eu quero a maca do Peru, eu estou dizendo que o produtor orgânico que está cuidando de todo o ecossistema não tem valor, ele se sente depreciado e os filhos dele com certeza não vão continuar aquele negócio. E aí está instalada a insegurança. Nós reclamamos muito de segurança, mas a gente não sustenta a segurança. A segurança é incluir todo mundo, é fazer todo mundo ser próspero, todo mundo poder tomar a mesma água com o meu mesmo alimento. Ah, eu posso comprar água engarrafada, eu posso comprar um filtro de R$1.500. E quem não pode? Não é poetismo, não, gente. Eu estou dizendo é que nós conseguimos uma comunidade mais homogênea, mais próspera, a partir do momento que nós estamos empáticos com todos. E conscientes, não é só empatia, tem que ter consciência. É isso que eu quero por dentro de mim? Então tá. Então eu vou fortalecer essa comunidade, esse produtor, essa família, esse periférico, né? Porque nós estamos aqui num cinturão verde de São Paulo. Esse periférico de São Paulo é muito importante, é ele que abastece São Paulo. É ele que sustenta a pouca água que tem em São Paulo, o pouco ar que tem em São Paulo, o pouco pássaro que tem em São Paulo. Então, se a gente não dá força para essa comunidade, para esses produtores, a nossa vida está contada, não só por segurança, vamos dizer, policial, mas por segurança alimentar, né, de saúde e tudo mais. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. E não só isso, que vocês propagassem isso. Não muito com palavras, porque nem sempre vocês vão repetir o que eu estou falando, apesar do vídeo vai estar disponível em breve para vocês,
mas propagar com o olhar, como a natureza faz, né? Esse olhar de... Eu chego para um fornecedor, eu vejo, né, a hombridade desse fornecedor. Ele pode ser simples, mas ele tem uma hombridade, ele tem um olhar que sustenta, ele tem uma roupinha gasta, mas é digna, sabe? Então, isso para mim são sinais silenciosos que dizem é coerente, né? Ele está falando uma coisa e eu sinto coerência, eu sinto que vale a pena. Ou então, você vê... né? A pessoa está falando uma coisa e você não vê aquilo no silêncio. Então, isso se chama, né, inteligência plural. É sexto sentido, sétimo sentido, oitavo sentido, que não tem nada de bruxaria. É só que você está desintoxicado, está mais conectado, está enxergando, escutando, sentindo melhor. Então, você percebe coisas que estão aí para você ver, mas que você está tão disperso, está tão ansioso, está tão cego, cegueira da visão, que você não percebe. Então não tem nada de bruxismo, né, de bruxaria. É até legal você ter mais sensibilidade, porque com todo esse problema de estacionar em São Paulo, andar de vassoura é muito bom. Com certeza. Obrigada.